Irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Raimundo, vou pregar mais uma vez o Evangelho para vocês. E para nossa meditação, nós vamos ler no livro de 1 Reis, do capítulo 9, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 6 e versículo 7, que fala assim, ó. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designado fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeá. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifique a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome. Para sempre os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Agora vamos ler aqui, ó. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardares os meus mandamentos e meus estatutos, que vós prescrevi, mas fortes a servirdes a outros deuses e os adorares, então eliminarei Israel da face da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe de mim. Da presença de Israel virá a ser provérbios e motejo entre todos os povos. Irmãos, aqui nós vemos uma coisa muito importante que eu quero explicar para vocês. Aqui o rei Salomão, ele tinha um desejo no coração, né, de fazer um templo para Deus, né, para que Deus pudesse habitar ali, para que Deus pudesse, o povo pudesse adorar a Deus ali, né. E Deus ficou observando ele fazer, né. Então ele se esforçou, ele fez, e assim que ele terminou tudo, né, ele buscou a Deus e Deus veio e veio se apresentar para ele de novo e falar com ele. Então Deus falou para ele assim, ó, vamos pegar o versículo aqui, peraí. O versículo, aqui o 3, olha aqui, ó. E o Senhor lhe disse, ó, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifique a casa que edificaste, a fim de pô-lo ali o meu nome, para que os meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Irmão, veja bem, só tem um jeito de Deus estar no nosso templo. Aí eu te pergunto, que templo é este? Né? Porque aqui na época de Salomão, né, era uma casa física, né? Era um templo físico, como uma igreja. Só que hoje, meu irmãozinho, o templo de Deus é o nosso corpo. A igreja é apenas um lugar que nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas o templo é o nosso corpo, certo? E o que Deus fala para Salomão? Santifica a casa que edificaste. Então, quer dizer, quando você aceita o Senhor Jesus, irmão, né, você está subjugando o teu templo, que é o teu corpo, à vontade de Deus. Então, você vai começar a santificar, certo? Aí, o que o Senhor ia falar para ele assim, ó? Eu vou ler aqui para vocês aqui, ó.
Olha, a fim de pôr ali o meu nome, aqui, ó, para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então, quando tu te propõe, não, eu vou santificar o meu corpo, a minha vida a Deus. Então, Deus, ele habita em ti, irmão. Ele habita em ti. Agora eu vou te falar uma coisa. Não importa a roupa que tu veste, não importa a tua aparência. O que importa é se santificar, irmão, né? Você se santificando, você está falando aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou ler de novo aqui, ó. Versículo 3, aqui, ó. Fala assim, ó. A fim de pôr-lhe o meu nome. Olha aqui, ó. Para sempre os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então, irmão, você quer Deus na tua vida? Santifica, irmão. Sabe? Aí você pergunta para mim, mas o que é santificação? Né? Uma coisa eu vou te dizer com todas as letras do alfabeto. Santificação não é ir na igreja. Igreja, irmão, como eu falei no começo, é um lugar que nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas isso não é santificação. Santificação é você ser separado do mundo. O que é ser separado do mundo? É você não fazer as coisas que o mundo faz. Irmãos, a vida evangélica não é fácil para nenhum de nós, irmãos. Para nenhum de nós. Sabe? Todo dia nós temos que renunciar à nossa carne. Sabe? Tem pessoas que se iludem porque tem um cartão de membro de igreja, porque participam de uma igreja, acham, não, sabe? Aquele ali está salvo. A Bíblia fala que só vai ter tantas surpresas, irmãos, tantas surpresas, sabe? Tantas pessoas que você olhou pela aparência, pela vestimenta, o cara tá com uma gravata bacana, o cara tá com um sapatinho legal, uma calça, e você diz, isso aí vai pro céu. Tem pastores que não vai pro céu, irmão. Tem presbíteros que não vão pro céu. Lembra dos fariseus? Se tu olhar para ele naquela época, impecável por fora, bem vestido, bem trajado, entendeu? Mas não vivia segundo a vontade de Deus, não se santificava, irmão. E o que é que nós temos visto, irmão, hoje em dia nas igrejas? Muitos escândalos, sabe? Pastores que perderam totalmente o pudor, o temor de Deus, e é uma vergonha, para falar a verdade. E como nós lemos aqui, né? Agora vamos ler aqui o 7 para... Foi isso que eu estou falando para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, que vós prescrevi, mas fordes servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe de mim da minha presença. Então, o que significa isso? Significa que assim como Deus ele te recebe, ele também te lança fora dele, irmão, se você não seguir a sua vontade. É por isso que é muito, sabe, perigoso, irmão, quando você serve a Deus por aquilo que você escuta, sabe? Quando você não lê a palavra para que você conheça Deus, porque, irmão, veja bem, a Bíblia é a lei de Deus. A Bíblia rege toda a nossa vida. Se você não conhece a Bíblia, coitado de você. Sabe? Se você ouve aquilo que o pastor fala, se você ouve aquilo que o irmão fala, se você é aquele crente que só quer estar acima e você não lê, coitado de você, irmão. Deus te deu a Bíblia para te guiar a tua vida, irmão. A Bíblia fala assim, ó, examinar as Escrituras, porque nela condiz o caminho da salvação da vida eterna. E é só nela que é, irmão. Quantas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo iludidas, estão sendo... como é que eu posso falar a palavra que esqueci agora? Porque vai para aquilo que as pessoas estão falando. Profecias que não vêm de Deus, revelações que não vêm de Deus. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que não existe revelação e profecia de verdade, porque existe, porque eu já recebi e já se cumpriu. Só que você tem que ter também que a Bíblia fala que no final dos tempos os homens serão amantes de si próprios, entendeu, irmão? Arrogantes, entendeu? Mais amigo dos prazeres do que de Deus. E se você foi ver
campo evangélico, né? O que você vê? Por que está vindo esses escândalos? Então, segundo que nós acabamos de ler aqui no versículo 7, você acha que Deus está? Em muitas igrejas Deus não está, irmão. Muito barulho, muito movimento, mas não Deus. Você não pode agradar a Deus, irmão, vivendo aquilo que você fazia quando você não era evangélico. Mesmo você estando dentro de uma igreja, mesmo você está cantando, louvando, sabe? Você está evangelizando. Isso não adianta para Deus, irmão. Você está representando. Você está representando. É para falar que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém engana, você está enganando você próprio, você está zombando de você próprio. E você vai se perder, irmão. A verdade é essa. Enquanto você não abandonar essas práticas, você está longe de Deus. Está aqui, ó. Vou ler o versículo 7 para vocês não. Olha aqui, ó. Então eliminarei da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei em meu nome. Então quer dizer, Deus te santificou, mas como você não quer, Ele te larga, entende? Então você está longe de Deus, você ora, você clama, mas Deus não ouve você. Irmão, o céu não é para crente, irmão. O céu é para pessoas que obedecem a palavra de Deus. Pois convertido, como eu falei, convertido é aquele que anda contra o mundo. Pessoas sabem, irmão, se você for analisar, ver lá realmente nos livros do começo do Evangelho, né, no livro de Mateus, Lucas, Marcos, João, você vai ver que os discípulos eram pessoas simples, irmão. O discípulo não saia por aí pedindo oferta para as pessoas, o discípulo não saia por aí, sabe, irmãos? Querendo ganhar aquela pessoa para fazer igreja para ele, não, era para o reino de Deus, irmão. E é esse povo que devemos buscar. Esse povo está um pouco em cada igreja. Cada uma pessoa que entende o evangelho, cada uma pessoa que vive o evangelho, mesmo sem frequentar a igreja, irmão, entendeu? Só falta ele aceitar Jesus, irmão. Lembra do jovem rico? O jovem rico falou, ele falou assim, Senhor, o que eu posso fazer para que eu possa ter a vida eterna? O Senhor falou para ele, só faço. Desde a minha mocidade. Então veja que ele já estava no caminho, só faltava a porta que era Jesus. E para muita gente, só que falta a porta que é Jesus, aceitar Jesus. Mas a pessoa já tem uma vida de consagração. Entende? Então se você não quer ser lançado, se você não quer ser deixado para trás, irmão, a decisão é sua. Sabe, tem um versículo que fala que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem a fome, nem a peste, nem a nudez. Nada. Nem os próprios demônios têm poder de nos afastar do amor de Deus. Mas você tem esse poder. Tanto de se aproximar de Deus, como de afastar Deus de você. Então pense nisso. Eu desejo um dia abençoado para você e para sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.